uma dúvida. Espero que seja redundante, ó. Se eu explico por isso, no caso, essas cartas elas vão enviadas, no caso, para eles responderem livros. Por exemplo, a gente estudou outra vez. A questão da carne. Porque eles tinham esse problema em relação a achar Isso. Mas em qual contexto você encaixa essa questão de mulher a gente da cabeça nas paredes? Eu quero entender qual é o contexto disso, qual era, no caso, aquela dúvida que as pessoas tinham lá. É por isso que eu disse, olha, vamos esquecer os contextos históricos e vamos ler racionalmente sobre esse texto. Eu vou colocar. Vamos entender puramente, porque assim, aqui nós estamos dando, a gente pode dar um contexto cultural, mas vocês precisam ler a Bíblia e às vezes você não tem esse contexto cultural. Então, se a gente ler o texto puramente, vai ver que está havendo um conflito de comportamento. Qual é o comportamento? As mulheres que orassem e profetizassem, né? Ou o homem também que fizesse isso, ou o homem que tivesse cabelo comprido, e as mulheres que não usassem o véu, não seria decente naquela época. Não seria decente dentro de uma cultura. E se alguém quisesse ser contente, eu falo, nós não temos o costume de ser diferente disso. A questão é, dá para ver que há um problema de comportamento moral, de decente ou não decente, que só tem um texto aí, que é uma incógnita dos comentaristas, nenhum chegaram à conclusão, e o que chegaram à especulação, que ele fala assim, por causa dos anjos. Aí não tem, desde quando eu sou da fé, eu estudo isso aí, não tem um comentarista que possa afirmar o que Paulo quis dizer por causa dos anjos. Outros acreditam porque acreditavam que dentro da reunião cristã, a presença dos anjos não eram significativas. Não essa do reteté, não. Mas é do anjo mesmo. Eles acreditavam que o anjo estaria naquela reunião e que a pessoa tinha que ter reverência. Isso é um comentarista que fala, ou um ou dois. Mas a questão que nós estamos tratando aqui é de que, se eu não tenho nenhum contexto cultural, eu já dou para ver que há um conflito ali. E Paulo deixa bem claro, decente, indecente, o que é honroso, o que não é honroso, e ele é irônico, às vezes, em um texto, quando ele fala isso. Agora, qual é o contexto histórico que eu pude ter acesso? O contexto histórico que eu pude ter acesso é de que havia, nessa época, essa questão de ser desonroso para a mulher não ter a cabeça coberta lá dentro de um culto. Isso, para eles, era uma desonra. E para Paulo estava trazendo isso à tona, a essa questão. Veja bem, pessoal. A intenção, na verdade, aí é proteger a mulher. Existia, de fato, desonra, e em determinados casos a mulher era considerada prostituta, e em alguns casos as mulheres eram virgens, as mulheres virgens, então elas não se colocavam véu. As mulheres casadas, normalmente, elas colocavam véu. Aí no público, ou nas reuniões, nos cultos, elas colocavam véu. E aí a questão da cultura, né? A cultura que predominava, por exemplo. A cultura predominante, antes de Roma, eram os gregos. Na Grécia, como o João falou, na Grécia, existia um deus chamado Dionísio, que para os romanos era o Baco. Baca. Então, o que acontece? Dionísio, as mulheres, normalmente as que não eram casadas, elas saltavam o cabelo e no culto elas faziam questão de, sabe, balançar o cabelo em adoração ao deus Dionísio, né? E aos romanos também. Já os romanos não permitiam, as mulheres casadas não era permitido andar sem o véu. Por quê? Porque por conta da questão da cultura também era imoral. As solteiras andavam sem o véu, porque identificar que ela era solteira. O judeu da mesma forma, o judeu você pode ver até hoje, as mulheres judias elas andavam com o véu. Possivelmente não tem uma questão imoral, mas existia uma tradição, você vê lá desde o Antigo Testamento. Por exemplo, quando Isaac vê Rebeca, né? Rebeca, ela se cobre com o véu. E em alguns casos elas se cobriam totalmente o rosto, só deixava os olhos, né? Por questão cultural, de tradição cultural. Mas no caso aqui de Coríntios, as mulheres de fato elas usavam o véu por conta do deus Dionísio. Então, se elas saíssem na rua com o cabelo solto, se identificavam com mulheres, entendeu? Envolvida com culto, a orgia, etc. Normalmente, quando saía nas ruas, que não colocava o véu, elas prendiam o cabelo para cima. Ela prendia, amarrava o cabelo para cima. Inclusive, tem alguns fatos teológicos, inclusive, que acharam algumas imagens, né, esculturas, entendeu?
as mulheres dessa forma. Então, na verdade, a intenção de Paulo era proteger as irmãs, porque se ela realmente se reunisse na congregação com os cabelos soltos e sem um véu, tinha essa associação com Deus Dionísio. Tem uma imagem que é mais recente para a gente, e é totalmente louca. No Irã, no Iraque, na Arábia Saudita, a mulher usa aquela burca, né? A burca, que é uma roupa fashion, preta. Parece que está vestindo bujão. Sabe quando bota aquela roupa no bujão? E com só os olhos lá de fora. Ela pode estar de fio dental ali, toda linda para o marido dela, tá? Mas ali na rua é proibido ela andar de outra forma. Imagine você vivendo dentro de uma sociedade assim. Como é que você vai dizer para aquela mulher: tire essa roupa e bote uma calça jeans? Você está levando ela a morrer, né? Então, Paulo não está querendo ferir ele não está querendo, por causa do evangelho, ferir uma questão. Ele está querendo falar sobre o que é decente, como o Caetano falou, protegendo a mulher de um olhar desvirtuoso. Exatamente. A outra questão é que a gente não deve se apegar jamais à cultura para praticar doutrina. Então, e tinha três culturas predominantes, né? Tinha os judeus, os gregos e os romanos. E cada um tinha um tipo de cultura. Na verdade, é uma miscelânea. Né? Roma dominava, então, obrigatoriamente seguia a cultura romana. Né? João, você estava falando sobre questão de não tinha assim muito uma certa clareza a respeito das mulheres que raspavam a cabeça, né, se eram prostitutas ou não. Eu estava vendo outro dia um rabino falando sobre isso. Era cultural naquela época, as mulheres, quando era apanhado em algum tipo de desacato, porque naquela época, você sabe que a mulher tinha que ser verdadeiramente submissa ao homem. E em alguns tipos de punição, quando ia a julgamento, e como hoje, no dia de hoje, eles falam que como é que eles chamam? Repudiar. No caso, é como se fosse um tipo de separação, mas quando a mulher é repudiada, ninguém pode casar com ela. Então, era uma forma da pessoa identificar que aquela mulher foi repudiada, ela raspar a cabeça. Aí ela devia de quê? Da prostituição. Aí por isso que, segundo a informação que ele passou, né, ele falou sobre isso. Que muita gente fala que na Bíblia, quando alguns pregadores falam a respeito disso, é por causa desse costume. Porque a mulher, quando ela é apanhada em algum tipo de desavença, desacato ao marido, Quando eu falei, e reitero a questão da questão histórica, porque história é história, né? História você vai ver e tal. Você pode pegar esse tempo que o Caetano falou do tempo dos judeus, dos romanos. Eu tenho esse material, depois eu vou colocar no grupo os irmãos aí. É interessante você saber, mas eu, como professor, uma pessoa que estou aqui, mestre, eu não posso afirmar determinadas coisas. Eu posso dizer, olha, tem uma corrente de pensamento assim, no caso, Caetano trouxe uma corrente fixa, né? E Adão também. Eu tive essa no passado, mas eu reitero que, para mim, eu não tive segurança de manter. Porém, aqui não é questão da gente ficar falando sobre história aqui, mas falar sobre esse texto que fala sobre a temporalidade da mensagem. Ela serve como decência, ela serve como proteção para a mulher, e ela serve para a gente entender de que não podemos pegar um ato histórico e transformar isso doutrinariamente.